Os deputados aprovou nessa semana a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, que é acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora do Rio, Marielle Franco. Vamos lá, Maza, por que a prisão decretada pelo STF precisou ser validada na Câmara também? Casé, isso é uma questão uma questão legal, vamos chamar assim, né? Quando um parlamentar é preso, a Câmara, pelo regimento da Câmara, precisa ver se enquadra ali nos elementos, né? De um crime inafiançável, por exemplo, ou flagrante. E aí começa a discussão jurídica da prisão do Brazão, né? Então, a discussão se dá a partir disso. O Supremo foi, né? A Polícia Federal pediu, ele foi preso no final de março ali, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e os parlamentares se incomodam de ver outro poder interferindo na vida deles, né? Principalmente quando é para prender alguém. Nem sempre estão muito preocupados, e os pares, com o fato em si, mas com a prisão, né? O que eles chamam de interferência de um poder no outro, né? Pulando a competência da Câmara. Então, isso precisava ser analisado pela Câmara, primeiro na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Tiraram de pauta, demorou ali uns 15 dias para voltar para essa comissão, e aí ontem mesmo foi analisado nessa comissão com a decisão de que, sim, ele continua preso. E aí foi para o plenário. E tudo isso uma tensão assim, absurda. Eu estava andando pela Câmara ontem, momentos, o plenário cheio, imagina assim, silêncio absoluto. Era esse o clima que estava na Câmara, assim, uma tensão, porque ninguém sabia exatamente se Chiquinho Brazão seria preso, continuaria preso ou não, né? Certo, e a gente ficou um pouco surpreso também com o resultado que foi bastante apertado, né? Quer dizer, de certa forma, se você olhar, teve 10% a mais de votos necessários para manter a prisão, mas, ao mesmo tempo, teve 178 pessoas que votaram contra a manutenção. Exatamente. Parece que é tudo uma coisa só, o que eu vou falar, mas não é. Isso volta no assunto que a gente começou a nossa conversa, que é rede social, embate com o Supremo Tribunal Federal, tudo isso. O que estava por trás da votação do Brazão? O Brazão, como vários deputados, chegam na Câmara e, vamos falar assim, não tem grandes poderes, não conseguem protocolar projetos, fazer projeto andar ou segurar projeto, né? Não necessariamente quem é muito votado fora da Câmara tem grandes poderes na Câmara, tem uma vida política própria na Câmara. E o Brazão é uma pessoa que não tem esses grandes poderes. Então, de modo geral, o Brazão não fazia tanta diferença para quem estava votando. Muita gente nem conhecia o Brazão. O interesse no Brazão era usar o Brazão para dar um recado para o Supremo Tribunal Federal. Por isso a tensão no plenário, por isso o placar é tão justo. Porque a ideia dos parlamentares da extrema-direita, dos bolsonaristas e do centrão, era mostrar para o Supremo que não aceitaria esse tipo de interferência, independentemente, né, de ser apontado como mandante da morte da Marielle, que foi assassinada com tiro de fuzil na cabeça, e o Anderson, motorista dela. O que estava por trás era isso, era a ideia de dar um recado para o Supremo. E por isso que foi tão próxima a votação. O que ajudou a que ele continuasse preso, precisava de 257 votos. Foram 277, 20 votos a mais. É que os votos depois eles aparecem todos no telão, então fica público ali para todo mundo em quem cada deputado votou. E aí fica um clima de, né, o deputado ter que se justificar para a base dele, para, enfim, imprensa, todo mundo, por que votou pela prisão dele, né? E muita gente, pode parecer maluquice para muita gente, né, fala, nossa, mas muita gente votou para soltar. Sim, muita gente votou para soltar e fez discurso em defesa ali, falando justamente que a prisão não estava nos moldes adequados da lei, viraram os legalistas, né? Pessoal, muita gente que votou pelo fim da saidinha, agora estava votando para que o Brasil não saísse da cadeia. Pela saidona, né? Brasília tem suas particularidades. E vale a pena a gente destacar também que a prisão dele não está relacionada, na verdade, ao crime do assassinato da Marielle, mas sim porque ele estava interferindo na investigação, uma coisa que foi comprovada pela Polícia Federal, né? Então, assim, não, peraí, essa pessoa é poderosa o suficiente para interferir na investigação, não vamos deixar mais isso acontecer. Então faz uma prisão preventiva até que a investigação seja terminada e, eventualmente, consideravam seja julgado. Né?
Sim, justamente por esse poder dele, exatamente. Mas a gente não pode deixar que a pessoa fique atrapalhando. Não, peraí, a gente não sabe ainda. Muitas provas levam a crer que seja ele o mandante, junto com o outro brasão e o outro cara que estava atrapalhando também a investigação. Isso não pode acontecer. Obrigado, você não pode deixar o cara do lado de fora atrapalhando a investigação com todo o seu poder. De fato, o argumento é discutível, viu, Cazé? Só para finalizar isso, porque até quem é ali de centro-esquerda, ontem falando assim, no bastidor, tinha dúvida sobre a validade da decisão do Supremo, mas entrou na Câmara, é sempre uma votação política. Então, o peso da decisão é político, não é uma decisão legal, jurista, né, puramente. Isso vai ficar para a Justiça, né? Então, ali a decisão é política. Então, o que pesou foi o peso político da decisão, de falar sim ou não para a prisão do Brasão.